Olá, alunos, bem-vindos. Hoje vamos estar dando continuidade aqui ao integrais por frações parciais, né? Então, vamos continuar aqui falando sobre integrais por frações parciais. Primeiramente, né, vamos falar aqui um pouco sobre a parte teórica, né? Já que a gente já introduziu esse tema na aula passada. Vamos falar aqui, antes de começar efetivamente a resolver os exercícios, né? Vamos falar sobre a parte teórica, né, conceitual desse conteúdo. Primeiramente, qual é a ideia, né? Então, vamos colocar aqui, qual é a ideia básica, né, que há por trás do método de frações parciais. Afinal de contas, para que a gente usa isso, né? Qual é a ideia básica? Bom, pessoal, a ideia básica aqui é a simplificação, né? Então, esse método, né? O método, ele é utilizado basicamente para simplificar as integrais impróprias. Que envolvem frações racionais. Né? Então, a ideia básica desse método é o quê? Simplificar as integrais impróprias, né, que envolvem frações racionais. Então, a ideia é decompor a fração em uma soma de termos mais simples, né? Então, vamos colocar aqui soma de termos mais simples, né? E além disso também, além, né, de decompor em termos mais simples, cada um desses termos ele pode ser integrado mais facilmente, né? E para fazer isso, a fração original ela tem que ser reescrita. Então, a fração original é reescrita. A fração original é reescrita. Deixa eu colocar mais para cá. A fração original ela é reescrita, né, como uma soma de frações parciais, e cada uma delas com um denominador mais simples. Então, a partir daí que é possível, né, a gente determinar as constantes desconhecidas. Então, a gente tem também as constantes desconhecidas, né, que por sinal são as constantes A e B, né, que sempre há nessas questões. Então, constantes desconhecidas, né? Então, a partir dessas constantes, a gente consegue integrar, né, cada termo separadamente. Então, vamos ligar aqui esses termos, né? A gente tem uma soma de termos mais simples, a fração original é reescrita, né? E nós temos também constantes desconhecidas, né? Vou fazer aqui linkando os termos, né, pra gente conseguir entender. Então, basicamente é isso aqui. Uma segunda característica, né, um segundo ponto que a gente pode levar em consideração, esse daqui foi o nosso primeiro ponto, a nossa primeira questão, né? E um segundo tópico que a gente pode considerar é o seguinte: como determinar, né, essas constantes que a gente já falou. Então, como determinar as constantes desconhecidas. Como que a gente faz para determinar essas constantes, né? Bom, primeiramente, essas constantes, elas podem ser determinadas por meio de equações de coeficientes. Então, podem ser determinadas por meio de equações de coeficientes. Equações de coeficientes, né? Para uma fração, por exemplo, do tipo f de x sobre x menos a elevado a n,
nós podemos reescrever como a soma de frações parciais do tipo a sobre x menos a, né, mais b sobre x menos a ao quadrado e assim por diante. Então, para nós, né, basta igualar os coeficientes de cada termo, né, e cada termo que seja, obviamente, correspondente nas duas frações, né, e aí a gente consegue resolver o sistema de equações resultantes para as constantes desconhecidas, né. Então, a base disso aqui é o que? Determinar, vou colocar aqui, né, determinar, essas constantes, elas são determinadas por meio de equações de coeficientes, que a gente vai ver que são as constantes A e B, né? E aí nós fazemos uma separação e tudo mais. Um terceiro tópico é o seguinte: qual é a diferença entre as frações parciais próprias e as impróprias, né? Então, qual é a diferença entre as frações próprias e as impróprias? Qual é a diferença, né, entre essas frações? A diferença, pessoal, é que uma fração parcial é considerada própria se o seu grau no numerador é estritamente menor do que o grau do denominador. Então, olha só, é considerada própria se seu grau no numerador for estritamente menor do que o grau do denominador. Né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, do denominador. Então, ela é considerada própria se o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador, tá? E, por outro lado, né, ela é considerada, vamos colocar aqui, é considerada imprópria, por sua vez, né, se o grau do numerador, né, for maior ou igual ao grau do denominador. Ok? Então, as frações parciais próprias podem ser integradas facilmente usando o método de frações parciais, enquanto que as impróprias requerem passos adicionais, né, para a simplificação. Então, aqui basicamente a gente fala sobre as frações parciais próprias, tá? Que a gente pode utilizar aí os métodos, né, já exemplificado anteriormente, os métodos exemplificados anteriormente. Outro ponto que é importante considerar é quando é mais fácil usar o método de frações parciais em vez da substituição trigonométrica, né? Então, quando é mais fácil, e essa dúvida é muito recorrente, né? Quando é mais fácil utilizar o método das frações parciais em vez do método de substituição trigonométrica. Quando é mais fácil, né? Obviamente, pessoal, o método de frações parciais, ele é mais fácil de usar em integrais racionais em que o denominador é uma expressão polinomial simples, tá? Então, as frações parciais são utilizadas geralmente, né, quando
né, em integrais racionais. O denominador é uma expressão polinomial simples. O denominador é uma expressão polinomial simples. E nós já vamos ver o que isso significa, né? Então, as frações parciais são utilizadas geralmente em integrais, né? Em integrais racionais, onde o denominador é uma expressão polinomial simples, né? Então, o método de substituição trigonométrica, ele é mais adequado nas integrais que envolvem funções trigonométricas ou exponenciais, né? Então, quando nós tivermos funções trigonométricas ou exponenciais. Nesses casos aqui, nós utilizamos aqui, ó, a substituição trigonométrica, tá? Em funções trigonométricas ou exponenciais, né? O que já é até intuitivo para nós. E uma quinta pergunta que é interessante da gente considerar é: por que é importante verificar a resposta final ao utilizar o método de frações parciais? Então, por que é importante verificar a resposta final ao usar o método? A gente já está falando, né, do método de frações parciais. Então, por que é importante verificar a resposta final? É o seguinte, é importante verificar a resposta final, pessoal, porque os cálculos, eles envolvem constantes desconhecidas, então são propensos a erros, né? Então, por exemplo, pode haver um erro de sinal ou uma constante ausente em algum lugar no cálculo. Então, verificar a resposta final garante que não haja erros de aritmética ou álgebra, né? E que a integral foi simplificada corretamente, né? E também verificar a resposta final pode fornecer para nós uma oportunidade para simplificar ainda mais a integral, né? Por meio de manipulações algébricas adicionais. Então, resumindo isso aqui, os cálculos envolvendo são propensos a erros, né? Então, para evitar que haja algum erro de sinal, né, algum erro algébrico ou aritmético. Então, por que é importante verificar? Para evitar que hajam, para evitar, né, para evitar que tenhamos erros aritméticos ou algébricos. E também, né, porque a resposta final, ela tem constantes, né? Então, a gente pode reduzir, né? E também para uma melhor redução da integral por meio de manipulações algébricas. Bom, pessoal, então essas questões aqui são questões teóricas, né? São 5 perguntas teóricas que eu considero muito importantes aqui para nós, né? Que é muito interessante de você ter uma noção inicial, né? Antes da gente começar a falar dos cálculos, né, envolvendo as integrais parciais. Claro que nós já iniciamos, né, mas para que haja uma continuidade é muito importante saber isso aqui, né? Então, agora, depois dessa base teórica, vamos começar efetivamente a resolver algumas questões, né? Então, vamos lá. 5 exemplos, né? 5 exercícios resolvidos. Vamos ver se a gente consegue resolver 5 aqui nessa aula, né? Então, primeiramente, calcular a integral de f de x, vamos começar aqui. F de x,
colocar aqui f de x sendo igual a, e vamos lá para a fração, né? 3x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3. Aqui, o que acontece? A questão é a seguinte: calcular a integral de f de x. Então, aqui a gente tem a integral disso aqui, né? Vou colocar entre parênteses. A questão trouxe f de x, mas eu sei que eu tenho a integral disso aqui, né? Dessa equação. Então, vamos começar. Primeiro passo, né? Na aula passada eu coloquei em tópicos, né? Tudo que a gente precisava fazer. Então, aqui, primeiro tópico, fatorar o denominador. Primeira coisa sempre é fatorar o denominador. Então, eu vou elencar aqui novamente para nós. Primeiro passo. Fatorar o denominador. Então, o seguinte, o que seria isso na prática? Nós vamos pegar aqui o denominador, que é x ao quadrado mais 4x mais 3. Fatorando isso aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho x mais 3 multiplicado por x mais 1. E eu já explico o porquê. X mais 1. Aqui, a fatoração é como se fosse voltar a questão, né? Para a forma como ela era anteriormente. Então, por exemplo, só fazendo um rascunho aqui. Se eu fizer a regra, né, do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, o que eu vou ter? Eu vou ter x vezes x, que é x ao quadrado. Depois x vezes 1, que é x, então mais x. Aí aqui o 3 vezes x, que vai ser mais 3x. E 3 vezes 1, que vai ser 3, então mais 3. Aí aqui é o seguinte, eu desço, né, o x ao quadrado, aí sinais iguais soma e conservo o sinal, mais 4x mais 3. E isso é exatamente o que nós tínhamos aqui em cima, né? Então, isso aqui que é a fatoração, né? Então, só uma revisão básica aqui de ensino fundamental, né? Então, fatorar o denominador, isso aqui é a primeira coisa que nós obtemos. Segundo, escrever a fração original como a soma de frações parciais. Então, o segundo passo, escrever a fração original como a soma de frações parciais. Escrever a fração original como a soma de frações parciais. Seria o seguinte, né? Nós pegarmos aqui o 3x mais 2, que está no numerador, então 3x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3 mais 3. Isso aqui vai ser o seguinte, é agora que entram as variáveis, né? Eu vou pegar isso aqui, no numerador vou colocar a variável a sobre, né? E aqui mais b sobre
Aqui entram as variáveis que a gente falou anteriormente, ó. A fração original é reescrita, né, e constantes desconhecidas, é disso que a gente está falando aqui. Eu tenho constantes desconhecidas, então as constantes ficam no numerador e no denominador eu tenho exatamente o que eu obtive aqui no meu binômio, né, na minha fatoração. Então, vai ficar x mais 3, x mais 3, e no denominador do b, x mais 1. X mais 1. Isto é, x mais 3 aqui, x mais 1 aqui, né? Usamos nos denominadores. Agora, determinar os valores de A e B, né? Nós vamos aqui determinar os valores de A e B. Determinar, então, o terceiro passo. Determinar A e B. Aí aqui é apenas fazer a análise, né? No nosso caso, eu tenho que A vai ser igual a 1, né? E B igual a 2. A igual a 1, B igual a 2. Nós já vimos o processo disso aqui na outra aula, né? E agora substituir de volta na integral original. Quarto passo, esse aqui era o terceiro, né? Quarto passo. Substituir de volta na integral inicial. Então, vamos substituir. Eu tinha antes integral de quê? De 3x mais 2. Integral de 3x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, né? X ao quadrado mais 4x mais 3. E agora, isso aqui em relação a x, né? dx. E agora, depois de todo esse processo, eu vou ter exatamente a integral de A sobre x mais 3 dx somado com a integral de B sobre x mais 1. Também em relação a x, dx, né? E agora, faltam só mais dois passos, o quinto e o sexto. Eu vou integrar cada termo separadamente. Então, o quinto passo, integrar cada termo separadamente. Que seria a integral de A sobre x mais 3 dx, né? Isso aqui vai ser igual. Aí a gente volta lá na tabela de integrais, né? Na tabela de integração. Quando eu tenho esse formato aqui, eu vou ter o ln, logaritmo natural, do módulo, né, do denominador, x mais 3. X mais 3.
mais a constante c. E a integral de b, integral de b sobre x mais 1. Dx. Que vai ser o mesmo processo. O logaritmo natural do módulo do denominador, x mais 1. Mais a minha constante. Então, agora, a solução da integral, nosso sexto e último passo, né? Sexto e último passo. Sexto. A solução da integral original é... E aí nós temos a soma disso aqui. Nós teremos, então, aqui ln de x mais 3 entre módulo, né? Mais o ln de x mais 1. X mais 1 entre módulo, né? Mais a minha constante c. Mais c, né? E esse acaba sendo o resultado aqui da nossa integral, né? Muito bem. Então, agora vamos fazer mais um exemplo, né? Eu quero calcular agora, fazer até de outra cor. Eu quero agora calcular a integral de x ao quadrado, vamos lá. X ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. E como que ficaria isso aqui? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos aqui substituir, né? Nós vamos fatorar, aliás, fatorar aqui o denominador, né? Então, vamos fazer a fatoração aqui do denominador. Eu vou ter x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x, que é o denominador, né? Sendo, então, igual a x multiplicado por x menos 1. Opa, x menos 1. Que é também multiplicado por x menos 1. Né? E aí nós podemos fazer aqui x vezes x, vai ser x ao quadrado, menos x vezes 1, que é x, né? E essa resposta multiplicar aqui com x menos 1, e nós vamos obter exatamente isso aqui, né? Como já foi explicado. Agora, nós escrevemos a fração original como a soma de frações parciais, né? Então, eu vou ter aqui exatamente x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, x ao quadrado
menos 2x mais 1, mais 1, né? Sobre x ao cubo, o denominador que nós já tínhamos, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Isso aqui, então, vai ser igual a A sobre x mais A sobre x, né? Vou colocar aqui A sobre x. A sobre x mais B sobre x menos 1 mais C sobre x menos 1. Né? E agora determinar os valores de A, B e C. Né? Os valores de A, B e C. E aí, por fim, nós só calculamos a integral, né? Que já não é sobre frações parciais, e sim sobre a própria definição de integração, né? Então, aqui os valores de A. A vai ser igual a 1, B vai ser igual a 2, C vai ser igual a menos 1, né? E aí, nós apenas fazemos a substituição, né? Nós podemos substituir de volta na integral, e aí nós já teremos, né? Nós já obteremos a nossa resposta final para esse caso aqui. Bom, então o último aspecto agora que eu quero falar para vocês a respeito das frações parciais, sobre o teorema fundamental, né, que nós ainda não trabalhamos, o teorema fundamental das frações parciais. Né, que nós já trabalhamos aqui muitos exercícios, já vimos todos os passos, mas ainda não falamos sobre o teorema fundamental, né? Bom, pessoal, o teorema fundamental das frações parciais é o seguinte: ele estabelece que qualquer fração algébrica adequada pode ser decomposta em uma soma de frações parciais. Então, esse teorema ele estabelece que qualquer fração algébrica adequada pode ser decomposta em uma soma de frações parciais. Tá? E além disso, a decomposição é única, né? Ou seja, as constantes encontradas são únicas para uma fração dada, né? Então, além disso, a decomposição é única. Então, qualquer fração algébrica adequada pode ser decomposta em uma soma de frações parciais, e além disso, a decomposição é única, né? Um outro ponto que a gente pode falar é sobre as aplicações, né? Então, vamos falar aqui sobre as aplicações. Pessoal, o método de integração por frações ele é usado em várias áreas da matemática e da física também, como cálculo integral, as equações diferenciais, né, as transformações de Laplace, né, e a teoria de controle. Então, antes da gente resolver mais um exemplo aqui, né, é importante considerar que, dentre as aplicações, nós temos matemática e física, né, cálculo integral, equações diferenciais, transformada de Laplace
né? E teoria de controle. Então, esses aqui são os aspectos, né, que nós podemos considerar da aplicação, né, das frações parciais, desse método de integração por frações parciais, né? É muito importante a gente considerar isso para ter um norte, né, e saber do que a gente está falando quando a gente utiliza esse método. Vamos partir agora para os exemplos, então. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre as integrais definidas, tá? Usando o método das frações parciais. Integrais, até o momento nós só vimos as indefinidas, né? Então agora vamos começar a definir isso aqui. Vamos para o nosso exemplo, né? Então, exemplo. Vou até escrever de vermelho para ficar melhor. Exemplo. O primeiro exemplo vai ser o seguinte: calcular a integral de 0 a 1. Vamos começar com o simples, né? De 3x mais 1, 3x mais 1, mais 1, sobre x ao quadrado, mais 2x mais 1, mais 2x mais 1. Uma integral basicamente igual a que nós já estamos resolvendo, né? Então, o primeiro passo, fatorar o denominador. Nós já escrevemos os passos muitas vezes, então agora já não vou escrever, já vou fazer diretamente, tá? Porque eu já elenquei aqui nas outras aulas os passos, né, que nós temos que seguir, primeiro até o sexto. Então, vamos lá. Primeiro passo, fatorar o denominador. Se eu fatorar esse denominador aqui, eu vou obter exatamente o x mais 1 elevado ao quadrado. Ou x mais 1 vezes x mais 1, né? Mas a gente coloca x mais 1 elevado ao quadrado. Que vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, fatorei o denominador. Agora nós vamos decompor em frações parciais. Nós vamos utilizar as constantes, né? Então, aqui vai ser o seguinte: eu vou ter a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1. X mais 1. Né? O passo 3 é encontrar os valores de A e B. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos igualar, né, esse 3x mais 1 aos denominadores. Então, eu tenho 3x mais 1, 3x mais 1, que vai ser igual a A multiplicado por x mais 1, multiplicado por x mais 1, né? Mais b. E na outra equação eu vou ter 3x mais 1, 3x mais 1, igual a vezes x mais a, que a gente já está distribuindo, né? Ax mais a mais b. A vezes x e a vezes 1. Né? Então, a vezes x é ax, mais a vezes 1 é a, mais o b. Então, agora nós vamos comparar os coeficientes dos termos lineares. Isso aqui mostra para mim que o a vai ser igual a 3, a vai ser igual a 3, né? Aqui, ó, são semelhantes, né? A 3x igual a ax, então a vai ser igual a 3, e substituindo o valor de a, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, então, a gente vai substituir para encontrar b, né? Então, eu vou ter 1, que vai ser igual a 3 mais b. Portanto, o b vai ser igual a menos 2. B igual a menos 2, né?
Então, logo, a decomposição em frações parciais vai ser o seguinte, vou escrever aqui do lado, nós vamos ter como resposta, como resposta dessa parte ainda, né? Nós vamos ter 3 sobre x mais 1, 3 sobre x mais 1, menos 2 sobre x mais 1. Substituímos A e B, né? Agora, quarto passo, integrar os termos separadamente, né? Lembra que aqui, ó, nosso limite era de 0 até 1, então agora a gente vai fazer essa substituição. Então, substituindo aqui, ó, integrando, né, cada um dos termos, nós vamos ter o seguinte, integral de 0 a 1 de 3 sobre x mais 1 isso aqui menos, né, a integral de 0 a 1. Esse menos aqui é porque o 2 ficou negativo, tá? Menos b é igual a menos 2, então por isso que aqui tá negativo. Antes era uma soma, né? Agora é negativo por causa do valor de b. Então, isso aqui dx, tá? Deixa eu até colocar. Essa primeira integral é tudo em relação a x. Isso aqui é muito importante lá quando a gente estiver vendo integrais duplas e triplas, né? É muito importante saber em relação a quem eu estou integrando. Dx. Agora, menos integral de 0 a 1 de 2 sobre x mais 1. 2 sobre x mais 1 dx. Muito bem. Agora, a gente vai integrar, né? Integrando o primeiro termo, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 3 vezes o logaritmo natural do módulo, isso aqui, tabela de integração, de x mais 1, de x mais 1, né? Ou seja, isso aqui vai ser 3 vezes ln de 2, substituindo o x por 0 e depois o x por 1, que é o nosso limite aqui, nosso intervalo de integração, de 0 a 1. Substituindo, né, a gente vai ter o ln de 2, logaritmo natural de 2. O segundo termo, nós vamos ter, então, resolvendo isso aqui, ó, resolvendo a integral de 2 sobre x mais 1 em relação a x, nós vamos ter o seguinte, o segundo termo vai ser menos 2 vezes 1, né? Já fazendo aqui a substituição, menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 1 sobre 2, já que a gente está falando de uma fração, né, onde nós temos denominador, isso aqui vai ser igual a menos 1, né? Então, a integral definida, no nosso caso aqui, como resposta final, nós vamos ter exatamente 3 ln do módulo de 2 menos 1. E essa aqui é a nossa resposta final, né? Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.